tarde, alunos. Eu sou o professor Oséias, de História. Na aula de hoje, abordaremos então a história da Mesoamérica e suas grandes civilizações. Durante o período então pré-colombino, ou seja, antes da chegada dos espanhóis aqui na América. Nesse período nós tivemos então grandes civilizações como os olmecas, os zapotecas, os toltecas e depois entraremos nos maias e nos astecas. A formação dos povos americanos ela é composta dos nativos, dos europeus colonizadores, dos escravos, dos imigrantes. Então, por isso não podemos ser eurocentrista. Vamos buscar a história desses povos nativos. Assim, nossa aula vai começar estudando os detalhes de cada um deles, começando pela Mesoamérica. Iniciaremos então com a história dentro de uma ordem cronológica, onde nós temos o pré-clássico, que vai a um período que ele vai de 2000 a.C. até 200 depois de Cristo. Essas civilizações, nessas primeiras culturas, nós temos os toltecas, que ficavam mais ao norte, depois temos os teotihuacanos, os mexicas, os totonacas, os olmecas, os zapotecas e depois os astecas. E mais ao sul, indo desde a Península de Yucatán até Guatemala, Honduras, Belize, nós vamos encontrar então a civilização maia. Os principais sítios arqueológicos e áreas culturais da Mesoamérica, eles estão então divididos para sua classificação como Costa do Golfo, que fica na costa do Golfo do México, tendo principais sítios El Tajín, Zempoala, Três Zapotes e La Venta. Nessa costa do Golfo é onde viviam os olmecas. Nós temos depois o Altiplano Central. Essa é uma região central onde nós vamos encontrar Tula, dos zapotecas, os teotihuacanos e os astecas. Na costa do Pacífico, nós temos então os sítios da região ocidental. Mais ao sul, temos então a cultura de Oaxaca, onde o principal sítio é Monte Albán. Aqui já vamos começar então uma área que tinha depois os astecas vão invadir e ela vai ter um contato com os maias, que estavam na região maia, que era toda a região do Península de Yucatán e descendo para Honduras, Belize até Guatemala. A história da Mesoamérica, então, nesse período vamos ter o período pré-clássico, onde temos essas várias grandes culturas, onde nós vamos encontrar as pirâmides e esculturas em tamanhos gigantescos, que nós não temos um conhecimento hoje de como eram feitas. São civilizações também que estão sendo estudadas, mas também não deixaram muito vestígio como foi o surgimento e o seu desaparecimento. Depois nós temos o período clássico, que vai 200 anos depois de Cristo até 1000 anos depois de Cristo. Nisso aí nós vamos ter os Teotihuacan, que é a principal civilização e a principal cidade que nós temos, que é próximo da cidade do México hoje. Nesse mesmo período, e conviver o conjunto, temos os maias, que estavam mais no sul do México e na América Central. Após esse período, nós temos um período pós-clássico, que vai de 900 até 1521, com a chegada dos espanhóis. E aí, nesse período, vai prevalecer o Império Azteca. As primeiras culturas nós temos os olmecas, que ficaram na costa do Golfo, e tinham atualmente Veracruz, é a cidade onde está centralizado todos os estudos, e outra é Tabasco. A sua fundação foi mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, e o seu declínio vai se dar em 500 anos.
A dispersão dos seus habitantes, então, ela vai ser, parte dela vai formar a cultura maia e outra parte ela só vai e sobe pela costa do Golfo. Então ela tem, são esculturas ciclópicas, os deuses principais são o jaguar, o deus do milho, o deus da chuva, o homem da colheita, o deus da dragão e a serpente emplumada. Essa era a religião dos Olmecas. Os toltecas, eles também nós vamos encontrar em 950 depois de Cristo a 1150 depois de Cristo. É o período pós-clássico. Esse período histórico tem as cidades principais, que era a capital, era Tulã, e eles também, as esculturas são de 3 metros até 5 metros, os gigantes de Tula, como são conhecidos. Então, esses eram os Antares, que eram os deuses dele. Nós não temos muito conhecimento também ainda dessa cultura, tá? Os zapotecas é uma outra cultura importante que ficava na região de Oaxaca. Ela tem uma descendência dos zapotecas, né? Eles eram formados principalmente de etnia dos mixtecos, os tiquis e os chatinos. Eles viveram cerca de 700 até 1521, ainda vamos encontrar os zapotecas. Ele tinha um relacionamento com os astecas e os maias. Era um ponto entre encontro e de comércio entre os dois povos. Tá? A civilização asteca, ela é composta, então, de uma civilização que ela veio da região do norte e ela se autodenominava como Mexica. Por isso o nome hoje México. E os espanhóis que deram o nome de astecas. Então, nós podemos usar os dois termos, mexicas e astecas, para se referir a essa mesma civilização. Segundo a lenda, eles viviam na região de Aztlán, que era no norte da região da Mesoamérica, e eles abandonaram, então, essa região em busca de uma espécie de terra prometida. Eles vieram, então, o deus da guerra, Huitzilopochtli, ele chega para o povo e diz para eles descerem e quando encontrar um grande lago e um charco. E lá onde eles vissem, encontrassem uma águia lutando com uma cobra, eles construíssem então a capital do seu império, que seria um dos maiores impérios que teriam na época. E lá construiriam então sua capital, Tenochtitlan. Tenochtitlan, ela vai se tornar então uma cidade com mais ou menos cerca de 200 mil pessoas durante o século XV, ou seja, quando os espanhóis chegaram. E hoje a águia lutando com a cobra é o símbolo do México. Política. A sociedade dos astecas, ela tinha uma hierarquia também de forma de pirâmide. Em cima, nós teríamos então o Tlatoani, que é o imperador. Logo abaixo também, com um poder tão grande quanto o imperador, vinham os sacerdotes. Abaixo, então, vinham os nobres e os militares. Depois vinham então, já os comerciantes, os artesãos, os agricultores, e a base mesmo eram os escravos e os prisioneiros. Também os escravos eram prisioneiros de guerra ou pessoas escravizadas como punição de um crime e de uma dívida não paga. Então, esses deixavam de ser de uma classe e passariam a ser a base da pirâmide, como trabalhando como escravo até pagar sua dívida. Assim se formava, então, essa cultura dos astecas. A economia, os astecas se dedicavam à agricultura, cultivavam diversos produtos, como feijão, cacau, abóbora, tomate, algodão e tabaco. No entanto, o alimento mais importante para eles era o milho. E até hoje, no México, o milho ainda continua sendo o principal alimento da população.
Segundo os deuses, o milho foi criado para alimentar os primeiros seres humanos. Os mexicas utilizavam um sistema chamado de chinampas, que eram ilhas artificiais que cortavam os canais de água, cercando por estacas, e ali eles plantavam seus alimentos. Então, toda a região, que era um grande lago, ele foi todo aterrado, que hoje é a cidade do México. Então, a cidade do México foi em cima da Tenochtitlán. E até hoje nós encontramos os sítios arqueológicos daquela época, quando fomos na cidade do México. Religião. Os astecas eram politeístas, então existia uma mitologia asteca. Suas divindades eram ligadas às forças da natureza e os cultos mais importantes estavam ligados ao Sol e à Lua. Então, essa religião ela foi trazida de Teotihuacanos, onde lá nós encontramos ainda a Pirâmide do Sol, que é a segunda maior do mundo, com cerca de 60 metros, e a Pirâmide da Lua. Lá eram feitos, então, os sacrifícios para aplacar a ira dos deuses quando algum vulcão entrava em erupção ou um período de seca. Além deles, tinham os principais deuses astecas, que eram Huitzilopochtli, que é o deus da guerra, do estado, do sol, Tezcatlipoca, criador do mundo e senhor da morte, e Quetzalcoatl, que é uma divindade em forma de serpente emplumada e que simbolizava a vida e tinha sido incorporado, então, às civilizações anteriores. Quetzalcoatl é um dos deuses mais cultuados na época e com mais prestígio também. Tem uma história muito interessante, onde ele ficou embriagado e o irmão traiu ele. Com isso, ele vai embora e disse que um dia ele retornaria. E ele retornaria vindo do lugar do sol nascente. Isso coincidiu que em 1521, Cortés ele vem da mesma direção que Quetzalcoatl tinha avisado para os astecas. Por isso, eles são recebidos, os espanhóis, como os deuses que tivessem retornado para poder dar melhor qualidade de vida a toda a população e acabar com as guerras. O que ele disse? Que alguém derrubou a imagem. Sabe, é fácil entender o idioma deles. Tudo termina com neca. Rebeca, meleca, seca, peca, criança. Mas criança não termina com eca. Quando é sapeca. É fácil entender. Olha, aí veio o grande chefe discoteca. Ueca. Ueca. Rebeca. Não, meu nome é Florinda. Não. Rebeca quer dizer bonita. Mas tudo bem. Teca, teca, zacateca. Ah, sim. Chapulineca, coloradeca. Com registro de hipoteca? Hipoteca. Um prato de moqueca? Teca, teca de muqueca. Carambeca? O que ele disse? Não entendi na deca. Pois é, então os astecas
vieram caminhando, até que chegaram a uma plantação de cactos. Tiveram que pegar-te bruto. Como? Tiveram que pegar-te bruto. Como? Bem, o que está escrito aqui no livro de história. Onde está escrito isso no livro de História, Chaves? Está aqui, eu vou mostrar para o senhor. Ó. Diz aqui, ó. Os astecas tiveram que pegar-te bruto. Tiveram que pagar tributos. Isso. Ou seja, tiveram que pagar tributo ao rei de Curuacán. Isso.